A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós iniciaremos as nossas leituras na carta aos Gálatas. Vamos ler os capítulos 1, 2 e 3, tá? A versão que usamos ao meio da revista e atualizada. Vamos lá então. Capítulo de número 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos e meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajavam-me, e muitos da minha idade, eu me avantajava, ou seja, eu era superior a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois que fui para as regiões da Síria e da Cilícia, eu não era conhecido à vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Agora, irmãos, o capítulo de número 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes propus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que precisam de maior influência, para que de algum modo não ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, não nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça em vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os quais tinham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa e nada acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, entre os judeus, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, os quais eram reputados colunas, me entenderam a mim, a Barnabé, a destra e de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, os que também me esforcei em fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face,
porque se tornaram repreensíveis. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, e veio a apartar-se temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de que o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, não pecadores diante dos gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos mesmos nós também achados pecadores, dá-nos acaso de ter Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Agora, queridos, o capítulo de número 3, para encerrarmos as leituras de hoje, Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora vos aperfeiçoando a carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aqueles, pois, que vos conhece o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é como filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou primeiro a Abraão o Evangelho: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como um homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, e uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como que falando de muitos, porém de um só, o seu descendente, que é Cristo. E isto digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, então decorre até a promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão, o qual, pois, a razão de ser da lei, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente que fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um só mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. E porventura, a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro havia de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não perseveramos subordinados ao aio, porque todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo.
porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, e vós sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Paulo tratando aqui, meus irmãos, especialmente de que nós somos justificados pela fé que há em Cristo Jesus e não por obra de lei. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo, deixa aí o seu joinha, inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe com mais pessoas e claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.